Eu era um fazendeiro solitário quando vi uma noiva abandonada na porta da igreja e decidi parar. Dei abrigo por pena, mas descobri que aquela mulher não precisava ser salva. Precisava recomeçar. Enquanto ela reconstruía a própria vida na minha fazenda, percebi que também estava reconstruindo a minha. O que começou como um gesto de ajuda virou amor, e entendi que às vezes a gente encontra o lar justamente quando pensa ter perdido tudo. Acordei com o dia ainda escuro, como sempre. O galo nem tinha cantado direito, e eu já estava sentado na beira da cama, olhando para o nada. A madeira do assoalho estava fria nos meus pés descalços. Lá fora, o vento sacudia as folhas do pequizeiro e fazia aquele barulho que parece conversa de gente antiga. Mas dentro de casa, só tinha o vazio. 3 anos que ela se foi. 3 anos que essa casa virou um túmulo de gente viva. Me levantei devagar, com o corpo pesando igual saco de ração molhado. As costas doíam daquele jeito que dói quando a gente trabalha sozinho, carrega peso sozinho, vive sozinho. Fui até a cozinha arrastando os chinelos no chão de cimento queimado. A xícara dela ainda estava no armário, branca, com uma florzinha azul pintada na borda. Nunca tive coragem de usar, nunca tive coragem de guardar. Esquentei o café que sobrou de ontem na chaleira velha. O bico chiava, soltando fumaça fina que subia devagar até sumir no teto escuro de fuligem. Sentei na cadeira de madeira, a mesma onde meu pai sentava, a mesma onde eu via ela tomar café, enquanto contava sobre o galinheiro, sobre as plantas, sobre os planos que a gente tinha. Planos. A gente tinha tanto plano. Tomei o café requentado olhando pela janela da cozinha. O céu começava a clarear do lado de lá da serra, pintando de rosa aquele pedaço de mundo que sempre foi só nosso. Goiás inteiro é bonito, mas esse canto aqui, entre Morrinhos e Caldas Novas, sempre me pareceu o mais bonito de todos. Terra vermelha, capim alto, cerca de arame farpado esticada até onde a vista alcança. Ela amava esse lugar. Terminei o café de um gole só, lavei a xícara, coloquei no escorredor. Sempre coloco, nunca deixo louça suja. Foi ela quem me ensinou isso. Casa de homem sozinho vira chiqueiro se não cuidar, dizia rindo, secando a louça com o pano de prato que ainda está pendurado ali no mesmo prego. Vestia roupa de trabalho, calça jeans desbotada, camisa xadrez puída nos cotovelos, chapéu de palha manchado de suor antigo. Calcei a bota que tá pedindo cola na sola faz tempo. Saí pro terreiro quando o sol ainda era só uma promessa atrás das árvores. A fazenda acordava comigo. As galinhas já ciscavam perto do paiol. As vacas mugiam lá longe, esperando a primeira ordenha. O cachorro velho, o Trovão, veio mancando até mim, abanando o rabo devagar, do jeito cansado de quem já viveu muito. Me abaixei e coçando a orelha dele. E aí, velho? Mais um dia, né? Ele olhou para mim com aqueles olhos embaçados de bicho que já viu muita coisa. Às vezes eu acho que ele lembra dela também. Às vezes eu acho que ele sente a falta do jeito que eu sinto. Fui até o curral, checando as cercas no caminho. A geada tinha deixado tudo molhado e brilhando. O cheiro de terra úmida, misturado com esterco e capim, era forte, daquele jeito que só quem vive na roça conhece. Respirei fundo. Era o cheiro da minha vida inteira. As vacas estavam bem. Contei todas. 17 cabeças. Não é muito, mas é o que sobrou depois que vendi metade do gado para pagar as dívidas do hospital. Dívidas que não salvaram nada. Dívidas que só me deixaram mais sozinho nessa terra grande demais para um homem só. Voltei para casa quando o sol já estava alto, queimando a nuca. Esquentei o resto do arroz e do feijão de ontem, fritei 2 ovos, comi em pé mesmo, apoiado no balcão. A mesa da cozinha estava cheia de papel. Conta de luz, conta de telefone, recibo de veterinário, papel que se acumula quando a gente não tem com quem dividir as preocupações. Depois do almoço, sentei na varanda com um copo de café novo. Daqui eu via a estrada de chão que corta a fazenda e segue até a rodovia. BR-153.
3 quilômetros de terra batida até o asfalto. 3 quilômetros que me separam do mundo, que me protegem do mundo, ou que me prendem nele. Às vezes passa um carro levantando poeira vermelha. Às vezes passa um caminhão carregado de soja. Às vezes não passa nada. E o dia inteiro é só eu, o trovão, as cigarras cantando no calor e o vento balançando o capim seco. Naquele dia, eu não sabia ainda, mas minha vida estava prestes a mudar. Não do jeito que a gente vê nos filmes. Não de repente, com música de fundo e luz bonita, mas do jeito que as coisas mudam de verdade, devagar, com dor, com medo, com dúvida, do jeito que só a vida real sabe mudar a gente. Fiquei ali parado, olhando o nada, pensando em tudo. No quanto essa casa costumava ter barulho, risada dela na cozinha, rádio tocando sertanejo velho, panela chiando no fogão, voz dela me chamando para jantar, voz dela me acordando de madrugada dizendo que estava sentindo dor. A dor que levou ela embora em 2 meses. 2 meses entre o diagnóstico e o caixão. Balancei a cabeça tentando espantar as lembranças. Não adianta. Elas sempre voltam. Sempre encontram um jeito de entrar, de sentar do meu lado, de apertar o peito até ficar difícil de respirar. Me levantei, entrei na casa, atravessei o corredor até o quarto. O nosso quarto, que agora é só meu. A cama de casal onde eu durmo sozinho, sempre do mesmo lado, deixando o lado dela vazio, como se ela ainda fosse voltar. Abri o guarda-roupa devagar. As roupas dela ainda estavam ali. Vestido florido, saía de ir para a cidade. Blusa de crochê que a mãe dela fez. Peguei uma blusa qualquer e levei até o rosto. O cheiro já tinha ido embora faz tempo. Agora só cheirava a madeira velha e mofo. Mas eu fingia que ainda sentia o perfume dela. Fechei o guarda-roupa com cuidado, como se fosse um lugar sagrado. Talvez fosse. Voltei para a varanda, para o calor da tarde, para o silêncio que nunca acaba. Acendi um cigarro, vício que voltou depois que ela se foi, e fiquei olhando a estrada de terra. Poeira, capim, cerca, solidão. Era assim todos os dias. Todos exatamente iguais. Até aquele dia mudar tudo. Foi na quinta-feira, final de tarde, quando eu desci até a porteira para consertar a trava que estava solta. O sol já pendia para o lado do morro, pintando tudo de laranja e roxo. O calor do dia ainda subia do chão em ondas que tremiam no ar. Eu estava agachado mexendo no arame quando ouvi o barulho. Motor acelerado demais. Freada brusca. Silêncio. Levantei a cabeça. Lá na curva da estrada, onde a poeira ainda não tinha assentado, um carro parado. Carro de cidade. Sedã branco, meio torto, como se tivesse estacionado às pressas. Porta do motorista aberta, ninguém em volta. Estranhei na hora. Ninguém para ali. É estrada de fazenda. Não tem nada para ver, nada para fazer. Só terra, cerca e solidão. Larguei o alicate, limpei as mãos na calça e comecei a caminhar devagar em direção ao carro. Trovão veio atrás de mim, farejando o ar desconfiado. Os pés afundavam na poeira fina que o vento levantava e trazia de volta. O cheiro de terra seca, queimada pelo sol, era forte. Quando cheguei perto, vi uma mulher sentada no chão do lado do passageiro, encostada na roda do carro, vestido branco. Comprido, sujo de terra nas barras, véu jogado no banco de trás, sapato de salto largado na poeira. Ela estava chorando. Não era aquele choro de quem se machucou. Era choro fundo, choro de quem quebrou por dentro. O corpo dela tremia. As mãos cobriam o rosto. O cabelo, que devia ter sido arrumado com cuidado, estava desfeito, caindo nos ombros. Parei a uns 3 metros de distância. Moça! Ela deu um pulo. Olhou para mim com os olhos arregalados, vermelhos, molhados. Tinha rímel escorrido na cara, batom borrado, a maquiagem toda desmanchada pelas lágrimas. Desculpa, eu só estava... A voz saiu embargada. Ela engoliu seco, limpou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. Não conseguiu. Desabou de novo, escondendo o rosto entre os joelhos dobrados. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, mão no bolso, chapéu na cabeça, coração apertado com aquela cena. Ela estava de vestido de noiva,
Céu que me perdoe, mas a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: fugiu do casamento. Ou foi deixada. Uma das duas. E pelos sinais, pela sujeira no vestido, pelo desespero no choro, eu apostava na segunda. A senhora está machucada? Perguntei, dando um passo para frente. Ela balançou a cabeça sem levantar o rosto. Precisa de ajuda? Silêncio. Só o choro baixo, e o vento, e as cigarras cantando na beira da estrada. Olhei para o carro. Porta aberta, chave na ignição. Banco do motorista vazio. Banco de trás com um buquê de flores murchas. Caixas de bem-casado. Sacos de papel. E... espera! Um bebê! Coração disparou. Tinha um bebê no banco de trás, pequeno, enroladinho numa mantinha clara, quieto demais. Moça, esse bebê... Comecei com a voz mais alta que eu queria. Ela levantou o rosto de repente, limpando as lágrimas com pressa. Ele tá bem. Ele só tá dormindo. Eu parei aqui porque eu não conseguia mais dirigir. Eu não estava enxergando direito. Tava chorando demais e a voz falhou. Ela tampou a boca com a mão, tentando segurar o soluço. Respirei fundo. Olhei para ela, para o bebê, para a estrada vazia, para o céu que já começava a escurecer. A senhora não pode ficar aqui, falei, tentando manter a voz calma. Já escurece. Não é seguro. Eu sei. Ela passou a mão no rosto de novo. Eu só precisava parar. Só um pouco. Eu não sabia para onde ir. Eu saí dirigindo sem direção. E acabei aqui. Ficou em silêncio. O choro tinha acalmado um pouco, mas os ombros ainda tremiam. Eu devia ter ido embora. Devia ter oferecido um telefone, indicado a cidade, seguido minha vida, mas alguma coisa me prendeu ali. Alguma coisa na fragilidade daquela mulher sentada na poeira, de vestido de noiva, com um bebê no carro, perdida no meio do nada. Alguma coisa que me lembrava de quando eu também me senti perdido. Tem alguém que a senhora pode ligar? Perguntei. Ela balançou a cabeça devagar. Ninguém. A palavra saiu tão vazia que doeu de ouvir. Família? Não. A voz dela era só um fio agora. Não tenho mais. E o pai da criança? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. E naquele olhar tinha tanta dor, tanto desespero, tanta vergonha, que eu tive vontade de me enfiar num buraco por ter perguntado. Ele me deixou, disse, a voz quebrando de novo. No altar, na frente de todo mundo, ele simplesmente não apareceu. E quando eu liguei, ele disse que não queria mais. Nem a mim, nem o bebê. O peito dela subia e descia rápido. As lágrimas voltaram. Ela virou o rosto envergonhada, como se carregar aquela humilhação fosse crime. Fiquei sem palavras. Já tinha visto muita coisa ruim na vida. Já tinha perdido gente. Já tinha sofrido. Mas isso era uma crueldade que eu não entendia. Deixar uma mulher grávida no altar. Abandonar um filho antes mesmo dele nascer. Que tipo de homem faz isso? Quanto tempo de estrada a senhora já fez? Perguntei, mudando de assunto. Não sei. Ela fungou, limpando o nariz com a manga do vestido. Umas 3 horas, talvez. Saí de Goiânia de manhã. Fui para Caldas Novas, porque era onde ia ser a... Parou, respirou, na lua de mel. Mas quando cheguei lá, não consegui sair do carro. Fiquei dirigindo, sem rumo, até acabar aqui. Olhei para o horizonte. O sol já tocava o topo da serra. Em menos de meia hora ia estar tudo escuro. A senhora não pode ficar na estrada de noite. Repeti, mais firme agora. É perigoso. Tem bicho. Tem gente ruim. E a criança... Eu sei. Ela levantou a voz, mas logo se arrependeu. Abaixou a cabeça. Desculpa. Eu sei. Eu não sei o que fazer. Não sei para onde ir. O trovão se aproximou dela devagar, cheirando a barra do vestido. Ela olhou para o cachorro com medo no começo, depois esticou a mão tremendo e deixou ele cheirar. O velho abanou o rabo. Eu podia ter oferecido o telefone, podia ter chamado alguém da cidade, podia ter feito o certo. Mas olhei para ela, os olhos inchados, o vestido sujo, as mãos tremendo, e pensei na minha esposa.
Pensei em como ela nunca deixava ninguém desamparado. Pensei em como ela ia me cobrar, lá de cima, se eu deixasse essa mulher na estrada. Vem, falei antes de pensar direito. A fazenda é logo ali. A senhora pode dormir lá hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Ela me olhou desconfiada. Eu não quero incomodar. Não está incomodando. Estendi a mão para ajudá-la a levantar. Ah, mas precisa sair da estrada. Já escurece de vez. Ela hesitou. Olhou para minha mão. Para mim, para o bebê no carro, para a estrada vazia. E então, devagar, aceitou minha mão e se levantou. O vestido estava pesado, cheio de poeira grudada no tecido. Ela cambaleou um pouco no salto quebrado, segurou meu braço para não cair. Deixa eu pegar o bebê, ela disse, a voz ainda fraca. Abriu a porta de trás com cuidado. Pegou a criança nos braços com delicadeza de quem tem medo de quebrar. O bebê nem acordou. Pequenininho, nem devia ter 1 mês ainda. Sobe no carro, falei. Eu vou na frente. É só me seguir. Ela assentiu. Acomodou o bebê no bebê conforto, deu a volta e sentou no banco do motorista. As mãos ainda tremiam quando pegou a chave. Voltei caminhando até a porteira. Peguei o alicate que tinha largado, fiz sinal para ela me seguir. O motor do carro roncou. Ela dirigia devagar, cautelosa, levantando poeira atrás. Abri a porteira. Esperei ela passar. Fechei de novo. Caminhei na frente, guiando até a casa. O sol já tinha sumido atrás da serra quando paramos no terreiro. Ela desligou o motor. Ficou sentada ali dentro, olhando a casa velha, o paiol, o curral ao longe, como se tivesse caído num outro mundo. E talvez tivesse mesmo. Abri a porta do carona. Vem, traz a criança, eu levo as coisas. Ela pegou o bebê com cuidado, saiu do carro. O vestido arrastava no chão de terra batida. Parecia uma noiva fantasma perdida no interior do Goiás. E eu que jurei nunca mais deixar ninguém entrar na minha vida, estava abrindo a porta da minha casa para uma completa desconhecida. A casa nunca tinha parecido tão estranha. Acendi a luz da sala e o clarão amarelado revelou tudo que eu tinha deixado de ver nos últimos anos. A poeira nos móveis, as teias de aranha nos cantos, o chão que precisava de uma boa varrida, a pilha de jornal velho em cima da mesinha de centro, o cinzeiro cheio. Ela entrou devagar, segurando o bebê contra o peito, olhando ao redor com aquele jeito de quem não sabe se deve confiar. O vestido branco arrastava no chão, deixando um rastro na poeira. Os pés descalços, ela tinha tirado os sapatos no carro. Pisavam com cuidado, como se a casa fosse desabar a qualquer momento. Desculpa a bagunça, murmurei, tirando o chapéu e jogando em cima do sofá. Não costumo receber visita. Ela não respondeu. Só ficou ali parada, balançando o bebê de leve, olhando para o chão. Fui até a cozinha acender a luz de lá também. A geladeira velha roncava no canto. A mesa ainda tinha os pratos do almoço que eu não tinha lavado. A pia com 2 canecas sujas. O pano de prato pendurado no mesmo lugar de sempre. Voltei para a sala. A senhora deve estar com fome, falei. Posso esquentar um arroz, fazer uns ovos. Não precisa. A voz dela saiu baixa. Eu não quero dar trabalho. Não é trabalho. A senhora não comeu nada o dia todo, imagino. Ela abriu a boca para responder, mas o estômago roncou antes, alto, impossível de ignorar. O rosto dela ficou vermelho de vergonha. Senta, indiquei o sofá. Eu faço alguma coisa rápida. Dessa vez ela não discutiu. Sentou na ponta do sofá, acomodando o bebê no colo. O vestido se espalhava ao redor dela como uma nuvem branca suja de terra. Ela olhava para baixo, para os próprios pés sujos, como se quisesse desaparecer. Fui para a cozinha. Acendi o fogo. Coloquei a panela com o arroz de ontem para esquentar. Quebrei 4 ovos na frigideira. O cheiro de comida começou a tomar conta da casa. Cheiro que não tinha fazia tempo. Cheiro de cozinha viva. Enquanto mexia os ovos, olhei pela porta da cozinha. Ela continuava no mesmo lugar, quieta, olhando para o bebê que dormia tranquilo. O corpo dela ainda tremia de vez em quando, como se o choro tivesse ficado preso lá dentro e quisesse sair. Lembrei da minha esposa, de como ela fazia comida para todo mundo que aparecia. Vizinho,
primo distante, vendedor de porta em porta. Ninguém sai daqui sem comer, ela dizia. E agora eu estava fazendo a mesma coisa, sem nem saber o nome daquela mulher. Coloquei tudo num prato: arroz, ovos, uma fatia de queijo que tinha na geladeira. Peguei um copo, enchi de água fresca do filtro. Pronto, falei, voltando para a sala. Não é grande coisa, mas mata a fome. Ela olhou para o prato como se fosse ouro. Obrigada, sussurrou. Coloquei o prato na mesinha na frente dela. Ela hesitou, olhando para o bebê. Pode comer, falei. Eu seguro ele, se quiser. Ela me olhou assustada. Não, não precisa. Eu consigo. Acomodou a criança no sofá ao lado, cercada com almofadas. Pegou o prato no colo e começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido, com fome de quem não se alimentava direito fazia dias, talvez semanas. Sentei na cadeira do outro lado da sala. Acendi um cigarro. Fiquei olhando pela janela para a noite que tinha caído de vez. Lá fora só tinha escuridão e o canto agudo dos grilos. Como é seu nome? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela engoliu o que estava mastigando antes de responder. Mariana, eu sou Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Ela assentiu, sem olhar para mim. E o bebê? Miguel. A voz dela amoleceu quando falou o nome. Tem 3 semanas. 3 semanas. Criança recém-nascida. E o pai tinha abandonado os dois no altar. Apertei o cigarro no cinzeiro com mais força do que precisava. Vocês estavam morando onde? Goiânia, num apartamento alugado. Mas era no nome dele. Tudo era no nome dele. O carro, a casa, as contas. Parou de falar. Colocou o prato de lado, mesmo ainda tendo comida. Eu não tinha nada meu, nem documento eu consegui pegar direito quando saí. E sua família? Ela balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai formou outra família. A gente não se fala faz anos. Eu não tenho irmão, não tenho ninguém. A solidão na voz dela era tão grande que eu senti no peito. Por isso você aceitou casar com ele, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Mariana olhou para mim com os olhos rasos d'água de novo. Eu achei que ele me amava. Achei que a gente ia ser uma família. Ele dizia que queria o bebê, dizia que ia cuidar da gente. E eu acreditei. A voz quebrou. Ela tampou a boca com a mão, tentando segurar o choro. Foi tudo mentira. Ele só estava com medo do que as pessoas iam pensar, da família dele, dos amigos. Ele disse que ia casar comigo para fazer a coisa certa. Mas quando chegou o dia, ele simplesmente sumiu. Limpou as lágrimas com raiva. Fiquei lá na igreja de vestido branco, grávida, esperando. Todo mundo olhando, cochichando, rindo. 2 horas eu esperei, até a mãe dele chegar e dizer que ele tinha ido embora, que não ia voltar, que era melhor eu ir embora também. Fechei os olhos, imaginei a cena, a humilhação, a dor. E você saiu dirigindo. Eu não sabia o que fazer. Ela fungou. Peguei o carro que ele tinha deixado, coloquei o Miguel na cadeirinha e saí. Nem pensei, só dirigi. E acabei aqui, silêncio pesado. Só o ronco da geladeira, o rangido da madeira, o bebê respirando baixinho. Você pode ficar, falei, antes de pensar direito. Ela levantou a cabeça de repente. O quê? Pode ficar, pelo menos até você se recuperar, até decidir o que vai fazer. Eu não posso aceitar isso. Você nem me conhece. E você não me conhece também. Dei de ombros. Mas você precisa de um lugar. E eu tenho uma casa vazia. Não custa nada. Mariana me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Por que você está fazendo isso? Pensei na resposta. Pensei na minha esposa. Pensei em como ela nunca deixava ninguém desamparado. Pensei na solidão que eu carregava todos os dias. Porque eu sei como é não ter ninguém. Respondi, simples assim. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era só dor, tinha gratidão também. Obrigada, sussurrou, a voz quase sumindo. Levantei da cadeira. Tem um quarto de hóspedes lá no fundo. Não é muito, mas tem cama, tem roupa limpa.
Você pode usar. Apaguei o cigarro e fui na frente. Ela me seguiu carregando o bebê com cuidado. Atravessamos o corredor escuro até o quartinho nos fundos. Acendi a luz. Era pequeno, cama de solteiro, guarda-roupa velho, uma janela que dava para o quintal. Amanhã eu arrumo melhor, falei. Trago um berço improvisado para o bebê. Tá ótimo. Ela entrou no quarto, olhou ao redor. É mais do que eu esperava ter hoje. Fiquei ali parado na porta, sem saber se ia embora ou se falava mais alguma coisa. Se precisar de alguma coisa durante a noite, pode me chamar. Meu quarto é ali na frente. Ela assentiu. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Mariana. Fechei a porta devagar. Voltei para o corredor. Parei na frente do meu quarto. Olhei para a porta fechada do quarto dela. Escutei o barulho abafado dela se mexendo lá dentro. Tinha uma mulher na minha casa. Pela primeira vez em 3 anos, tinha outra pessoa dormindo aqui. Entrei no meu quarto. Sentei na beirada da cama. Olhei para o lado vazio onde minha esposa costumava dormir. Eu fiz certo? Perguntei para o silêncio. Ninguém respondeu. Mas lá no fundo, alguma coisa dentro de mim dizia que sim. A madrugada chegou, com um barulho que me acordou no susto. Choro de criança. Me levantei de um pulo, coração batendo rápido. Por um segundo, ainda meio dormindo, pensei que era sonho. Mas o choro continuava. Agudo, desesperado. Saí do quarto descalço. A casa estava escura. Só a luz da lua entrando pelas frestas das janelas. Fui até o quarto dela. Bati na porta. Mariana? A porta se abriu de repente. Ela estava com o bebê no colo, o rosto pálido de medo. Ele tá quente, disse, a voz tremendo. Muito quente, eu não sei o que fazer. Acendi a luz do corredor, a criança chorava sem parar, o rostinho vermelho, o corpo todo suado. Deixa eu ver, ela me passou o bebê com cuidado. Toquei na testa dele, estava quente mesmo, febre. Tem quanto tempo que ele tá assim? Uns 20 minutos. Eu tentei dar banho morno, mas não ajudou. Eu não trouxe remédio, eu não trouxe nada. Eu só peguei ele e saí e... A voz dela estava subindo. Pânico. Calma, falei, tentando manter a voz firme. Criança tem febre, é normal, mas a gente precisa baixar essa temperatura. Como? Devolvi o bebê para ela. Tira a roupinha dele, deixa só a fralda. Eu vou pegar pano úmido. Corri até a cozinha. Peguei uma bacia, enchi de água fria, molhei 2 panos de prato limpos. Voltei correndo para o quarto. Mariana tinha tirado a roupinha do Miguel. Ele chorava mais fraco agora, como se tivesse cansado. Passei o pano úmido na testa dele, no peito, nas pernas. O bebê estremeceu com o frio, mas não chorou mais. Fica passando esse pano nele, instruí. Eu vou ver se acho algum remédio aqui. Vasculhei o armário do banheiro. Tinha praticamente nada. Dipirona vencida, band-aid, álcool, nada que servisse para bebê. Voltei para o quarto. Não tenho nada aqui que possa dar para ele. A gente precisa levar num posto de saúde. Onde tem? Na cidade, uns 15 quilômetros daqui. Olhei para o relógio na parede. 3h30 da manhã. A gente vai agora. Decidi. Bora! Ela nem discutiu. Colocou uma roupinha leve no bebê, embrulhou numa mantinha. Calcei a bota. Peguei as chaves da caminhonete. Trovão acordou e veio atrás, achando que ia junto. Fica, velho. Falei para ele. A gente já volta. Saímos pro terreiro. A noite estava clara, lua cheia, iluminando tudo. O frio da madrugada cortava a pele. Mariana tremia, ainda de vestido de noiva, segurando o filho contra o peito. Abri a porta da caminhonete para ela. Ela subiu com dificuldade, o vestido atrapalhando. Dei a volta, liguei o motor. A estrada de chão estava escura, cheia de buraco. Segura firme, avisei. Pisei no acelerador. A caminhonete balançava para todo lado. Poeira levantando atrás. Pedra batendo no paralama. Mariana segurava o bebê com força, o corpo todo tenso. 3 quilômetros na estrada de terra pareceram 30. Quando chegamos no asfalto, acelerei mais. A BR-153 estava vazia. Só nós e a madrugada. O farol da caminhonete cortando a escuridão. O motor roncando alto. Olhei de canto de olho para Mariana. Ela olhava para o bebê no colo,
a mão na testa dele, testando a temperatura. As lágrimas escorriam em silêncio. Ele vai ficar bem. Falei, mais para mim mesmo do que para ela. Ela não respondeu. Rezei baixinho, do jeito que minha mãe me ensinou, pedindo que a criança ficasse bem, pedindo que a gente chegasse a tempo, pedindo que eu não tivesse feito a escolha errada ao trazer aquela mulher para minha casa, porque agora, querendo ou não, eu estava envolvido e não tinha mais volta. O posto de saúde da cidade estava fechado, tudo escuro, portão trancado, nem vigia tinha. Merda! Soltei entre dentes. Mariana olhou para mim com desespero. E agora? Pensei rápido. O hospital mais próximo ficava em Caldas Novas, mais 20 quilômetros, mas era a única opção. Vamos para o hospital, falei, já dando ré na caminhonete. Voltei para a BR-153 com o pé no fundo. O velocímetro passava dos 120, a caminhonete velha sacudia toda. Mariana segurava o bebê com uma mão e se agarrava no painel com a outra. Miguel tinha parado de chorar, e isso me assustava mais do que o choro. Ele estava quieto demais, molinho, a respiração rápida e curta. Fica firme, pequeno, murmurei apertando o volante. A gente já está chegando. A estrada era reta, mas cheia de curva perigosa no meio. Caminhão parado no acostamento. Buraco que aparecia do nada. Precisei desviar de um cachorro que atravessou correndo. O coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Quando as luzes da cidade apareceram no horizonte, respirei aliviado. Caldas Novas, às 4 da manhã, era fantasma. Rua vazia. Comércio fechado. Só cachorro de rua e poste de luz. Conhecia o caminho para o hospital de cabeça. Tinha levado minha esposa tantas vezes que o caminho tinha ficado gravado na memória e nas mãos. Memórias que doíam. Parei a caminhonete na frente do pronto-socorro com tudo. Freada brusca, poeira, pneu cantando no asfalto. Desce, falei para Mariana. Corre! Ela abriu a porta, desceu tropeçando no vestido, quase caindo. Corri para ajudar. Segurei o braço dela. Atravessamos a porta de vidro do hospital correndo. O lugar estava quase vazio. Cheiro de álcool e desinfetante. Luz branca demais. Uma mulher de jaleco na recepção levantou a cabeça assustada. Por favor, Mariana ofegava. Meu filho, ele está com febre alta. Não sei o que fazer. A recepcionista olhou para o bebê, pegou o telefone interno, falou rápido. Vem comigo. Levou a gente por um corredor. Porta de consultório. Médico jovem, cara de sono, mas atento. Olhou para o bebê, pegou ele no colo com cuidado. Quanto tempo de febre? Uns 40 minutos. Mariana respondeu, a voz tremendo. Talvez 1 hora. Quantas semanas ele tem? 3. O médico franziu a testa. Colocou o termômetro. Examinou o bebê com rapidez e eficiência. Olhou nos olhos, ouviu o peito, apalpou a barriga. A febre é alta, mas não preocupante ainda. Possivelmente é virose. Bebês pequenos pegam fácil. Olhou para Mariana. Você está amamentando? Sim. Continua amamentando. Vou passar antitérmico para baixar a febre e pedir uns exames de sangue por precaução. Vocês vão precisar ficar em observação algumas horas. Mariana desabou na cadeira, o corpo todo amolecendo de alívio. Fiquei ali parado, mãos nos bolsos, sem saber o que fazer. Olhei para o médico. Ele vai ficar bem? Deve ficar, mas vamos monitorar. Com recém-nascido, a gente não pode arriscar. Assenti. O médico saiu para buscar a medicação. A enfermeira entrou, pegou o bebê para pesar, medir, fazer os procedimentos. Mariana ia junto, sem largar a criança do olho nem por um segundo. Fiquei sozinho na sala. Sentei na cadeira de plástico duro, passei a mão no rosto. Só agora percebi que estava suando frio. Coração ainda acelerado. Mãos tremendo de leve. Quando foi a última vez que eu tinha sentido tanto medo? Ah, sim. Quando levei minha esposa aqui, nesse mesmo hospital, de madrugada também. Ela reclamando de dor na barriga, achando que era indigestão. 2 semanas depois, o diagnóstico. Câncer. 6 semanas depois, o funeral. Balancei a cabeça tentando espantar a lembrança. Não era hora para isso. Mariana voltou com o bebê no colo.
Ele tinha tomado o remédio e já parecia melhor. Menos vermelho. Respiração mais calma. Disseram que a gente pode esperar ali na sala de observação, ela falou, a voz ainda fraca. Levantei. Seguimos a enfermeira até uma sala pequena com 3 macas separadas por cortinas. Mariana se deitou numa delas com Miguel no colo. Sentei na cadeira ao lado. Silêncio. Só o bip de algum aparelho longe. Passos de enfermeira no corredor. O rangido da maca quando Mariana se mexia. Obrigada, ela disse de repente. Olhei para ela. Pelo quê? Por ter me trazido. Por não ter me deixado sozinha. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse... A voz falhou. Ela olhou para o teto, piscando rápido para segurar as lágrimas. Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Ela virou a cabeça para mim. Não é verdade. A maioria das pessoas teria me mandado embora, ou chamado a polícia, ou simplesmente fingido que não viu. Fiquei em silêncio porque ela tinha razão. Você é uma boa pessoa, Sebastião. Ri sem vontade. Eu não sei se sou bom. Só sei que... Parei. Pensei. Só sei que eu entendo como é ficar sozinho. Como é não ter ninguém. E eu não queria que você sentisse isso também. Mariana me olhou com uma intensidade que me deixou desconfortável. Você perdeu alguém, ela disse. Não era pergunta, era afirmação. Minha esposa. Faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Outro silêncio. Mas dessa vez era diferente. Menos pesado. Como se a gente tivesse dividido um pedaço da dor. Como ela era? Mariana perguntou baixinho. Respirei fundo. Ninguém me perguntava sobre ela. Ninguém queria ouvir. As pessoas tinham medo de lembrar os mortos, como se falar deles fosse acordar a tristeza. Mas talvez fosse bom lembrar. Ela era barulhenta. Sorri sem querer. Acordava cedo cantando. Cozinhava ouvindo rádio alto. Ria de tudo. Conversava com as galinhas, com as vacas, com o cachorro. Dizia que silêncio demais fazia mal para a alma. Ela parece ter sido incrível. Foi. Senti o peito apertar. E quando ela se foi, levou todo o barulho junto. Sobrou só o silêncio. Mariana não disse nada. Só esticou a mão e tocou a minha. De leve. Por 1 segundo. Mas foi o suficiente. Ficamos ali sentados, sem falar mais nada. Ela embalando o bebê. Eu olhando para o chão. O cansaço começava a pesar. Devia ser umas 5 da manhã quando a enfermeira voltou. O exame de sangue deu tudo normal. A febre já baixou. Vocês podem ir para casa. Mas se voltar a febre, tragam ele de volta. Mariana assentiu aliviada. Levantou da maca com cuidado. Miguel dormia tranquilo agora. Saímos do hospital quando o dia começava a clarear. O céu tinha aquele tom de cinza claro que vem antes do sol nascer. O ar estava frio e úmido. Pássaro começando a cantar. Ajudei Mariana a subir na caminhonete. Ela se acomodou com o bebê no colo, envolvida no vestido branco que agora parecia uma mortalha suja. Liguei o motor. Silêncio entre nós. Cansaço. Peguei a BR-153 de volta. O sol começou a nascer no meio do caminho. Vermelho alaranjado atrás das montanhas. Lindo do jeito que só o interior do Brasil sabe ser. Mariana olhava pela janela. O rosto dela refletido no vidro. Triste, cansado, mas vivo. Sebastião? Ela chamou baixinho. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você ainda usa aliança? Olhei para minha mão esquerda no volante. A aliança de ouro gasta. Nunca tinha pensado em tirar. Por que eu ainda sou casado? Respondi. Simples assim. Mas ela se foi. O corpo dela se foi. Apertei o volante. Mas a gente ainda está casado aqui. Toquei no peito. E enquanto eu sentir ela aqui dentro, eu continuo casado. Mariana ficou em silêncio. Depois murmurou. Eu queria que alguém me amasse assim. O jeito que ela falou, tão vazio, tão sem esperança, me partiu o coração. Vai amar, falei sem pensar. Você é jovem. Vai conhecer alguém que preste. Alguém que te valorize. Não. A voz dela era firme agora. Não quero mais. Não quero mais confiar em ninguém. Não quero mais acreditar em promessa. Só quero cuidar do meu filho. E nunca mais depender de homem nenhum. Entendi.
Não concordava, mas entendi. Entrei na estrada de chão da fazenda devagar. O sol já estava alto. Ia ser um dia quente. Poeira vermelha levantando atrás da caminhonete. Cerca, capim, gado no pasto, casa. Parei no terreiro. Trovão veio correndo, abanando o rabo. Mariana desceu da caminhonete com cuidado. Ela cambaleou um pouco. Segurei o braço dela. Vai dormir um pouco, falei. Você precisa descansar. E você? Eu vou cuidar do gado. Depois eu descanso. Ela me olhou como se fosse protestar, mas viu a teimosia no meu rosto e desistiu. Obrigada, disse de novo. Por tudo. Para de agradecer. Sorri cansado. Vai dormir. Ela entrou na casa. Eu fiquei ali parado, olhando o sol nascendo sobre a fazenda. Cansado, confuso, mas vivo. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha passado uma noite inteira preocupado com alguém que não era eu mesmo. E isso assustava, porque cuidar de alguém era se arriscar a perder de novo. E eu não sabia se estava pronto para isso. Mas, querendo ou não, já tinha começado. Os dias que seguiram foram estranhos. Estranhos do jeito bom, do jeito assustador, do jeito que muda tudo sem fazer barulho. Acordei no outro dia com cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um segundo, ainda meio dormindo, achei que era ela, minha esposa, que tudo tinha sido pesadelo, que ela estava lá fazendo café, cantarolando baixinho, mas quando abri os olhos, a realidade voltou. A cama vazia do lado, o silêncio pesado, a solidão de sempre. Me levantei, fui até a cozinha descalço, esfregando o sono dos olhos. Mariana estava lá, ainda de vestido de noiva. Era a única roupa que ela tinha, mas com um avental velho amarrado na cintura. Ela mexia alguma coisa no fogão. O bebê dormia numa caixa de papelão, forrada com cobertor em cima da mesa, improvisado como berço. Ela se virou quando me ouviu chegar. Bom dia, disse baixinho, como se tivesse medo de acordar a casa. Espero que não se importe. Eu achei café no armário e pensei, tá bom, cortei, ainda processando a cena. Você não precisava. Eu queria. Ela desviou o olhar. É o mínimo que eu posso fazer. Sentei na mesa, ela serviu o café. Quente, forte, do jeito certo. Trouxe pão que tinha achado no congelador e torrado na chapa. Manteiga, queijo. Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio vazio de antes. Era silêncio de companhia, de alguém dividindo o mesmo espaço, de gente que não precisa falar para estar junto. Eu preciso arrumar umas roupas para você, falei, quebrando o silêncio. Não dá para você ficar de vestido de noiva para sempre. Ela olhou para o próprio corpo, riu sem vontade. Realmente não dá, né? Ficou séria. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada, tudo que eu tinha estava no apartamento dele. Tinha umas roupas da minha esposa guardadas. As palavras saíram antes que eu pensasse se era certo ou não. Acho que servem em você. Mariana me olhou assustada. Eu não posso, seria desrespeitoso. Ela ia querer. Levantei da mesa. Espera aqui. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa devagar. Peguei uma calça jeans. Uma blusa simples, um vestido de algodão, roupas que ela usava no dia a dia, roupas que cheiravam a mofo e tempo parado. Voltei para a cozinha, estendi as roupas para Mariana. Pode usar, de verdade. Ela pegou com cuidado, como se estivesse segurando relíquia. Obrigada. A voz quase sumiu. Eu vou cuidar com carinho. Eu sei. Ela foi para o quarto trocar. Voltou minutos depois com a calça jeans e a blusa. Ficava um pouco larga. Ela era mais magra, mas servia. O vestido de noiva estava dobrado nos braços dela. Eu vou lavar, disse. Para devolver para o dono da loja de aluguel. Você alugou? Sim, era caro demais comprar. E ele disse que não ia. Parou, respirou. Não importa, vou devolver. Mas ela não devolveu. Naquele dia não. Nem nos dias seguintes. O vestido ficou pendurado num cabide na varanda, balançando com o vento como fantasma branco. A rotina se estabeleceu sem a gente perceber. Eu acordava cedo, cuidava do gado, consertava a cerca, lidava com a fazenda. Ela cuidava da casa, do bebê, fazia comida.
Coisas simples, coisas normais, mas que faziam a casa voltar a respirar. O silêncio foi embora. Agora tinha choro de bebê de madrugada, tinha panela chiando no fogão, tinha rádio baixinho tocando sertanejo velho, tinha conversa na hora do almoço, tinha vida. E isso me assustava e me curava ao mesmo tempo. Uma semana depois, eu estava consertando o telhado do paiol quando ouvi o barulho. Motor de carro. Na estrada. Desci da escada rápido. Caminhei até o terreiro. Um carro preto parou na frente da casa. Sedã, vidro fumê, placa de Goiânia. O coração acelerou. A porta se abriu. Homem desceu, alto, bem vestido. Camisa social, relógio caro, cabelo engomado. Cara de quem nunca trabalhou na roça na vida. Ele olhou ao redor com desdém. Viu a casa velha, o curral, a poeira. Torceu o nariz. "É aqui que tá a Mariana?" Perguntou sem nem cumprimentar. Cruzei os braços. "Quem quer saber?" "Eu sou o noivo dela." Corrigiu. "Ex-noivo." Ricardo. Sentiu sangue ferver. Então esse era o desgraçado que tinha abandonado ela no altar. "E o que você quer aqui?" "Quero falar com ela." Ele olhou para casa. "Cadê ela? Por que eu deveria deixar você falar com ela?" Ele me olhou pela primeira vez, de cima a baixo, avaliando, julgando. "Olha, eu não vim aqui para discutir com você." O tom era de cidade, prepotente. "Só vim buscar meu carro e conversar com a Mariana sobre umas coisas." "Que coisas? Isso não é da sua conta." Dei um passo para frente. "Enquanto ela estiver debaixo do meu teto, é da minha conta, sim." Ele riu, debochado. "Ah, entendi." Olhou para casa de novo. "Você já está se aproveitando da situação, é? Mulher sozinha, vulnerável, fácil de manipular." A raiva subiu tão rápido que eu tive que apertar os punhos para não partir para cima dele. "Sai daqui", falei, a voz baixa e perigosa. "Agora." "Ou o quê? Você vai me obrigar?" Ele abriu os braços. "Vamos lá então, Me obriga." Antes que eu fizesse alguma besteira, a porta da casa se abriu. Mariana saiu. Ela tinha visto o carro pela janela. Estava pálida, mãos tremendo, mas o queixo erguido, olhos firmes. "O que você quer aqui, Ricardo?" Ele abriu um sorriso que me deu vontade de quebrar a cara dele. "Mari, amor, a gente precisa conversar." "Não me chama de amor." A voz dela era gelo. "Você perdeu esse direito." Eu sei que eu errei." Ele deu um passo na direção dela. Mas eu estava nervoso, com medo. Não sabia o que fazer. Você sabe como é pressão de família, de sociedade, de... "Para." Mariana levantou a mão. "Só para. Eu vim aqui para a gente resolver isso." Ele continuou, ignorando. "Para a gente conversar sobre a situação do bebê, sobre..." "A situação do bebê?" Mariana repetiu incrédula. "Você está falando do seu filho como se fosse um problema a resolver?" "Não, não é isso. Eu só..." Ele passou a mão no cabelo. "Olha, eu pensei melhor. A gente pode fazer dar certo. Eu posso assumir a criança, botar no meu nome, dar pensão, mas em troca você assina uns papéis abrindo mão de qualquer reclamação futura. É um acordo bom para todo mundo." Silêncio pesado. Mariana olhou para ele como se estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse mesmo, vendo quem ele realmente era, por baixo das promessas e do sorriso bonito. "Você não mudou nada." A voz dela era mais triste que raivosa agora. "Você não veio aqui porque se arrependeu. Não veio porque sentiu falta. Você veio porque está com medo de processo, de escândalo, de manchar sua reputação." "Mari, não é assim. É exatamente assim." Ela desceu os degraus da varanda. "Você nunca me amou, nunca quis esse bebê. Você só estava fazendo teatro para a família não te julgar. E quando chegou a hora de verdade, você sumiu. Eu estava com medo. E eu não estava." A voz dela subiu pela primeira vez. "Você acha que eu não estava morrendo de medo? Grávida, sozinha, sem família, sem apoio? Mas eu não fugi. Eu não abandonei ninguém. Eu fiquei." As lágrimas escorriam agora. Mas ela não desviou o olhar. "Você me deixou no altar.
na frente de todo mundo. Me humilhou. Rejeitou nosso filho antes dele nem nascer, e agora vem aqui com papelada e acordo como se isso resolvesse alguma coisa. Eu só tô tentando fazer o certo. O certo era ter ficado. Mariana limpou as lágrimas com raiva. Mas você não ficou, então agora é tarde demais. Ricardo olhou para ela, depois para mim, depois para o carro. Você vai se arrepender disso. Vai ficar sozinha, sem nada, criando um filho numa fazenda no meio do nada. Melhor sozinha aqui do que infeliz com você. A voz dela era firme agora. E eu não tô sozinha. Ela olhou para mim, e naquele olhar tinha gratidão, tinha confiança, tinha algo que eu não sabia nomear. Ricardo percebeu, deu uma risada amarga. Ah, entendi. Já arrumou outro trouxa para cuidar de você. Dei um passo na direção dele. Mariana me segurou pelo braço. Ele vale mais que 10 de você, ela disse calma. E não é trouxa nenhum. É homem de verdade. Coisa que você nunca foi. Ricardo abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Eu quero meu carro de volta. Foi o que ele conseguiu falar. Pode levar. Mariana jogou as chaves no chão na frente dele. E nunca mais volta aqui. Ele pegou as chaves, olhou para ela uma última vez, talvez esperando que ela mudasse de ideia. Mas Mariana se virou e subiu os degraus da varanda sem olhar para trás. Ricardo entrou no carro dele, ligou o motor, olhou para mim pela janela. Boa sorte, disse, sarcástico. Você vai precisar. Sai da minha terra, respondi, e não volta nunca mais. Ele deu ré, manobrou, saiu levantando poeira. O barulho do motor foi sumindo até virar silêncio de novo. Fiquei ali parado no terreiro, olhando a poeira assentar, o coração ainda acelerado. Quando me virei, Mariana estava sentada no degrau da varanda, chorando, mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, de libertação. Sentei do lado dela, não falei nada, só fiquei ali, presente. Obrigada, ela disse entre soluços, por ter ficado. Por não ter me julgado, Você não precisa agradecer. Coloquei a mão no ombro dela. Você foi muito corajosa. Eu não me sinto corajosa. Eu me sinto... Ela procurou a palavra. Livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto livre. Ficamos ali sentados vendo o sol descer, o céu pintando de laranja e rosa, o vento balançando o capim, as cigarras começando a cantar. Eu não sei o que eu vou fazer agora, Mariana disse baixinho. Não tenho casa, não tenho emprego, não tenho nada. Respirei fundo. Sabia o que queria dizer, mas tinha medo de dizer. Medo de se arriscar de novo. Medo de deixar alguém entrar. Mas olhei para ela, pro jeito que ela segurava firme o próprio corpo. Pro jeito que ela tinha enfrentado o ex-noivo, pro jeito que ela tinha trazido vida de volta para minha casa, e pensei na minha esposa, no que ela diria se estivesse aqui. Não desperdiça a chance de viver de novo, ela diria. Não fica preso no passado para sempre. Eu já fui, mas você ainda está aqui, então vive. Fica, falei antes de perder a coragem. Mariana olhou para mim assustada. O quê? Fica aqui. Na fazenda, pelo tempo que você precisar, até você se recuperar, até você decidir o que quer fazer da vida. Sebastião, eu não posso. Pode sim. Me virei para ela. A casa é grande, tem espaço, tem trabalho. Você pode me ajudar com a casa, com a horta, com o que você quiser. Não é favor, é troca, é parceria. Mas eu não tenho como te pagar. Não quero pagamento. Balancei a cabeça. Quero companhia. Quero essa casa viva de novo. Quero... Parei. Engoli seco. Quero não ficar sozinho. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Você tem certeza? Tenho. E se não der certo? E se eu for um peso? E se... A gente descobre junto. Estendi a mão. Que você acha? Ela olhou para minha mão. Hesitou. Depois segurou firme. Eu aceito. As semanas seguintes foram de reconstrução. Mariana limpou a casa inteira, tirou a poeira dos móveis, lavou cortina, abriu janela, deixou o sol entrar, plantou flores no canteiro que minha esposa tinha começado e eu tinha deixado morrer.
Eu consertei o cercado do galinheiro. Pintei a varanda. Arrumei o berço velho do paiol e coloquei no quarto dela para o Miguel. Aos poucos, a fazenda foi voltando a parecer um lar. E eu fui voltando a parecer gente. Voltei a sorrir quando Mariana contava alguma coisa engraçada. Voltei a ter fome na hora do almoço porque ela cozinhava tão bem. Voltei a dormir melhor porque sabia que não estava sozinho na casa. Não era amor. Ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era cuidado. Era respeito. Era companhia. Era recomeço. Uma noite, depois do jantar, eu estava sentado na varanda fumando. Mariana saiu com o Miguel no colo, sentou na cadeira do lado. "Posso perguntar uma coisa?" Ela disse. "Pode. Você acha que sua esposa ficaria brava com isso? Com a gente morando junto?" Pensei na resposta. Olhei para o céu, cheio de estrela. "Não, ela ficaria feliz." Sorri. Ela odiava me ver sozinho. Sempre dizia que eu precisava de gente por perto, que eu era bom demais para viver isolado. Ela tinha razão. Tinha. Olhei para a aliança na minha mão. Ela sempre tinha. Mariana ficou em silêncio. Depois perguntou. "Você ainda é casado com ela, né? No coração." "Sou. E sempre vou ser." "Eu entendo." Ela olhou para o bebê dormindo. "E tá tudo bem. Eu não tô procurando substituir ninguém. Só tô tentando sobreviver e reconstruir. A gente está fazendo isso junto, então." Ela sorriu. Pequeno, mas genuíno. Ficamos ali sentados até tarde. Eu fumando. Ela embalando o bebê. O silêncio entre nós cheio de paz. E pela primeira vez em 3 anos, eu não senti peso no peito quando olhei para as estrelas. 6 meses depois, a casa tinha mudado completamente. Tinha horta no quintal, galinhas ciscando, roupa no varal balançando com o vento, cheiro de comida vindo da cozinha, brinquedo de bebê espalhado pela sala. Miguel já sentava sozinho. Ria quando eu fazia careta. Esticava os bracinhos quando me via chegar do pasto. Mariana tinha arrumado um trabalho online. Fazia digitação para uma empresa de Goiânia. Não era muito, mas dava para ajudar nas despesas. Ela insistia em contribuir, mesmo eu dizendo que não precisava. "Preciso me sentir útil", ela dizia, e eu entendia. Naquela manhã de sábado, acordei com barulho na cozinha, risada, música no rádio, panela chiando. Levantei, vesti a calça, fui até lá descalço. Mariana estava fazendo bolo, tinha farinha na cara. Miguel estava no chiqueirinho rindo dela. "Bom dia", ela disse quando me viu. "Tô fazendo bolo para comemorar." Comemorar o quê?" 6 meses que eu cheguei aqui." Ela sorriu. 6 meses que você mudou minha vida." Senti algo apertar no peito, mas era bom. Era gratidão. "Você que mudou a minha." Falei sincero. Ela parou de mexer a massa. Olhou para mim. "A gente se salvou, né?" Disse baixinho. "Um ao outro." Acho que sim. E era verdade. Eu tinha salvado ela de ficar perdida na estrada. Mas ela tinha me salvado de morrer vivo dentro da minha própria solidão. Epílogo. Teve dia que olhei para o retrato da minha esposa na parede e pedi desculpa. Desculpa por voltar a viver, por voltar a sorrir, por deixar outra pessoa entrar. Mas eu sabia lá no fundo que ela ia entender, ia querer isso para mim, ia dizer: "Finalmente, Tião, finalmente você parou de se enterrar junto comigo." Mariana nunca tentou tomar o lugar dela. Nunca exigiu que eu tirasse as fotos. Nunca pediu que eu tirasse a aliança. Respeitava meu luto. Respeitava minha história. E eu respeitava a dela também. A dor de ter sido abandonada. O medo de confiar. A força que ela precisou para seguir em frente. A gente não era casal. Não da forma tradicional. Mas éramos família. Do jeito torto, improvável, inesperado. Mas família. E talvez fosse isso que a vida era. Não planos perfeitos, não finais de conto de fada, mas encontros, escolhas, recomeços. 2 náufragos que se encontraram na tempestade e decidiram construir um barco novo, juntos. Na roça, o silêncio também grita. Mas às vezes, bem às vezes, a vida responde. E quando responde, traz gente inesperada, gente que a gente nunca imaginou precisar. Gente que salva sem saber que está salvando.
Gente que ensina que recomeçar não é esquecer, é honrar o passado, construindo um futuro. Mesmo que seja um futuro diferente do que a gente sonhou. Porque a vida não é sobre os planos que dão certo. É sobre o que a gente faz quando tudo dá errado. E nós dois, eu e Mariana, a gente fez o melhor que podia. A gente sobreviveu. A gente recomeçou. A gente viveu. Fim.